Já se perguntou por que você tem tanto medo de coisas que, racionalmente, não deveriam te assustar tanto? Medo de ser abandonado, medo de ser visto, medo de separação, medo de estar sozinho, medo de ser livre. Talvez este vídeo tenha aparecido depois de mais uma noite em que você se sentiu paralisado por uma ansiedade que não consegue nomear, ou talvez tenha surgido no meio de um relacionamento em que você se pega repetindo os mesmos padrões autodestrutivos sem entender por quê, ou talvez você simplesmente sentiu um impulso inexplicável de clicar, como se algo dentro de você reconhecesse que havia uma verdade antiga aqui, esperando para ser ouvida. Otto Rank, um dos discípulos mais brilhantes e controversos de Freud, disse algo radical. O primeiro trauma que você viveu não foi um evento específico da sua infância. Foi o próprio nascimento. E esse trauma primordial, a primeira separação, a primeira experiência de ser arrancado de um estado de união completa e lançado em um mundo hostil e desconhecido, continua reverberando através de toda a sua vida. Cada medo que você sente, cada ansiedade que te paralisa, cada padrão de apego ou evitação nos seus relacionamentos, cada resistência à mudança, cada terror da solidão ou da liberdade. Tudo isso remonta ao primeiro momento da sua existência consciente, o nascimento. O trauma que te construiu ainda fala por você, ainda guia suas escolhas, ainda determina como você se relaciona com o mundo e com os outros. E você passa a vida inteira tentando resolver esse trauma original, ora buscando retornar ao útero simbólico, à segurança da fusão, ora lutando desesperadamente para se separar, para se individuar, para ser livre. Mas você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é nessa tensão impossível que você vive. Se você clicou neste vídeo esperando respostas confortáveis, talvez encontre algo mais profundo, uma perturbação. Porque às vezes a maior transformação não vem da solução, ela vem do reconhecimento. E a pergunta é, você está pronto para reconhecer o trauma que ainda te constrói? Otto Rank rompeu com Freud, exatamente por causa dessa ideia. Para Freud, o trauma central da existência humana era o complexo de Édipo, o conflito sexual e agressivo com os pais durante a infância. Mas Rank viu algo mais fundamental, algo que acontece antes de qualquer complexo, antes de qualquer memória consciente, antes de qualquer linguagem. O nascimento. Pense no que o nascimento realmente é. Você passou 9 meses em um ambiente de total segurança, nutrição e proteção. Sem fome, sem frio, sem medo, sem separação. Você e a mãe eram uma coisa só. E então, de repente, você é expulso. Forçado através de um canal estreito, sufocante, doloroso. Arrancado do útero para um mundo de luz ofuscante, ar frio, sons altos, sensações aterrorizantes. A primeira respiração é um choque. A primeira fome é um terror. A primeira ausência da mãe é uma catástrofe existencial. Rank chamou isso de trauma do nascimento e argumentou que toda a ansiedade posterior, toda a angústia existencial, todo o medo de separação, todo o terror do desamparo é um eco desse primeiro trauma. Você não lembra conscientemente do nascimento, mas o seu corpo lembra. O seu inconsciente lembra. E essa memória corporal, pré-verbal, pré-simbólica, continua a moldar toda a sua vida psíquica. Cada vez que você sente ansiedade, sem causa aparente. Cada vez que você tem uma reação desproporcional a uma pequena separação. Cada vez que você se sente aterrorizado pela possibilidade de estar sozinho. Você está revivendo simbolicamente o trauma do nascimento. E aqui está a parte mais profunda. Você não pode se lembrar conscientemente desse trauma, mas ele está gravado em você, na estrutura da sua psique, na forma como você se relaciona com o mundo. Rank viu que toda a vida humana é uma tentativa de lidar com esse trauma original. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando retornar simbolicamente ao útero, buscando relacionamentos fusionais, evitando qualquer separação, temendo a independência. Outras passam a vida inteira fugindo do útero, evitando intimidade, temendo compromisso, buscando obsessivamente autonomia e liberdade. Mas ambas as estratégias são respostas ao mesmo trauma, ao mesmo terror primordial da separação. Rank não parou no trauma do nascimento. Ele foi mais fundo. Ele viu que, a partir desse trauma original, desenvolvemos duas formas fundamentais de ansiedade que governam toda a nossa existência: a ansiedade de vida e a ansiedade de morte. A ansiedade de morte é a mais óbvia. É o medo de deixar de existir, o medo da aniquilação, o medo de ser abandonado, rejeitado, esquecido, o medo de estar completamente sozinho no universo. Essa ansiedade te empurra em direção à fusão, te faz buscar relacionamentos onde você possa desaparecer no outro, te faz evitar separação a todo custo, te faz querer retornar ao útero simbólico, onde você estava seguro,
protegido, nunca sozinho. Mas aqui está o paradoxo brutal. Quanto mais você busca essa fusão, mais você perde a si mesmo. Quanto mais você se funde ao outro, mais você deixa de existir como indivíduo. E é aí que surge a outra ansiedade, a ansiedade de vida. A ansiedade de vida é o medo de ser você mesmo, o medo de se individuar, o medo de ser separado, autônomo, livre. Porque ser livre significa estar sozinho, significa carregar o peso da sua própria existência, significa não ter ninguém para te salvar, ninguém para te proteger, ninguém para te definir, significa ser responsável por quem você é. E isso é aterrorizante. Então você oscila entre o terror da morte, solidão, abandono, aniquilação, e o terror da vida, liberdade, autonomia, responsabilidade. Quando você está muito fundido em um relacionamento, a ansiedade de vida aumenta. Você sente que está perdendo a si mesmo, que está sufocando, que precisa se separar. Mas no momento em que você se separa, a ansiedade de morte aumenta. Você sente o terror da solidão, o medo do abandono, a sensação de que não pode existir sozinho, e você volta correndo para a fusão. Este é o ciclo que governa a maior parte dos relacionamentos humanos. Esta é a dança impossível entre proximidade e distância, entre união e separação. E você nunca consegue resolver completamente, porque as duas ansiedades são reais, as duas são legítimas, e as duas são impossíveis de satisfazer ao mesmo tempo. Rank passou anos estudando como diferentes pessoas lidam com essas ansiedades fundamentais, e ele identificou duas respostas extremas, o artista e o neurótico. O neurótico, para Rank, é alguém que não consegue resolver a tensão entre as duas ansiedades. Fica preso, paralisado. Não consegue se individuar completamente, porque a ansiedade de morte é forte demais. Não consegue se fundir completamente, porque a ansiedade de vida é forte demais. Então fica preso no meio, em um estado de sofrimento perpétuo, querendo intimidade, mas temendo compromisso, querendo liberdade, mas temendo solidão. O neurótico é aquele que fica eternamente insatisfeito. Em qualquer situação que esteja, sente que deveria estar na oposta. Em um relacionamento quer sair, sozinho quer estar com alguém. Não porque seja indeciso ou fraco, mas porque está preso entre duas ansiedades igualmente poderosas e mutuamente excludentes. Mas existe outra resposta, a resposta do artista. O artista, para Rank, não é necessariamente alguém que pinta ou escreve. É alguém que encontrou uma forma de criar a si mesmo. O artista consegue suportar ambas as ansiedades, consegue ser ele mesmo sem fugir completamente da conexão, consegue se conectar sem perder completamente a si mesmo. Como? Através da criação. O ato criativo é, para Rank, uma forma de dar à luz a si mesmo, de se individuar sem destruir completamente a conexão com o mundo. Quando você cria algo, uma obra de arte, um projeto numa vida autêntica, você está simultaneamente se separando, afirmando sua individualidade e se conectando, oferecendo algo ao mundo. O artista resolve o paradoxo não escolhendo entre união e separação, mas transcendendo a escolha através do ato criativo. Mas isso exige coragem, exige aceitar ambas as ansiedades. Exige viver na tensão sem tentar resolvê-la através da fuga ou da fusão. Agora vamos para a parte mais pessoal. A parte onde você pode começar a reconhecer como o trauma ainda fala por você. Pense nos seus relacionamentos. Existe um padrão que você repete? Você sempre escolhe pessoas emocionalmente indisponíveis? Isso pode ser a ansiedade de vida te protegendo. Você quer conexão, mas escolhe pessoas que não vão te engolir, que mantêm você seguro na distância. Você sempre se apaixona intensamente e rápido, buscando fusão imediata. Isso pode ser a ansiedade de morte falando. Você está tentando retornar ao útero simbólico, a segurança da união completa. Você sempre termina relacionamentos quando eles começam a ficar profundos. Ansiedade de vida, o terror de perder a si mesmo. Você não consegue ficar sozinho por mais de alguns dias sem entrar em pânico. Ansiedade de morte, o terror da separação original. Você sabota relacionamentos bons. Pode ser que a intimidade real seja mais aterrorizante do que a solidão, porque a intimidade real exige vulnerabilidade, exige se mostrar, exige arriscar a rejeição. E a rejeição para o inconsciente é a morte. Ou olhe para a sua relação com autonomia e liberdade. Você tem dificuldade em tomar decisões sozinho? Sempre precisa de validação externa? Isso pode ser o trauma do nascimento falando. Você não confia que pode sobreviver sozinho no mundo. Você tem pavor de compromisso, de qualquer coisa que limite sua liberdade? Isso pode ser uma defesa contra o terror de ser engolido, de voltar ao útero, de perder sua individualidade. Rank viu que todos esses padrões não são problemas psicológicos isolados, são reverberações do trauma original. São formas de tentar resolver simbolicamente aquela primeira separação impossível. E aqui está a verdade difícil. Você não pode
pode resolver completamente, porque o trauma do nascimento não pode ser desfeito. Você não pode voltar ao útero, você não pode não ter nascido, mas você pode reconhecer, pode ver o padrão, pode entender de onde vem a ansiedade. E com esse reconhecimento, você ganha alguma liberdade. Não liberdade total, isso é impossível, mas liberdade relativa. A liberdade de não ser completamente capturado pelo padrão. Hank tinha outro conceito profundo: vontade e contra-vontade. A vontade é o impulso para se individuar, para ser você mesmo, para se separar, para criar sua própria vida. A contra-vontade é o impulso para resistir, para não se individuar, para permanecer fundido, para não assumir responsabilidade pela sua própria existência. E ambas existem em você simultaneamente. Você quer mudar, mas também quer permanecer o mesmo. Você quer crescer, mas também quer ser cuidado como criança. Você quer liberdade, mas também quer segurança. Você quer ser visto, mas também quer se esconder. Esta é a guerra interna que você trava todos os dias, entre a vontade de se tornar quem você pode ser e a contra-vontade que te mantém preso ao conhecido, ao seguro, ao familiar. E aqui está o insight de Hank. A contra-vontade não é fraqueza, é autopreservação. Porque individuar-se é perigoso. Ser você mesmo é arriscado. Você pode falhar, você pode ser rejeitado, você pode descobrir que não é quem pensava ser. E no fundo, individuar-se significa aceitar completamente que você nasceu, que você foi separado, que você está sozinho no universo. A contra-vontade é a parte de você que ainda quer negar isso, que ainda quer acreditar que pode voltar ao útero, que pode ser salvo, que pode ser cuidado eternamente. Mas você não pode, e o processo de amadurecimento para Hank é gradualmente fortalecer a vontade em relação à contra-vontade. Não destruir a contra-vontade, ela sempre vai existir, mas não ser completamente governado por ela. É dizer, sim, tenho medo, sim, quero voltar para a segurança, sim, a liberdade me aterroriza, mas ainda assim vou escolher me individuar, vou escolher criar a minha vida, vou escolher ser eu mesmo. Hank viu algo que poucos psicanalistas viram. Você pode nascer mais de uma vez. O primeiro nascimento é biológico, é traumático, é inevitável, mas existe um segundo nascimento, um nascimento psicológico, um nascimento escolhido. Este segundo nascimento acontece quando você finalmente aceita sua separação, quando você para de tentar voltar ao útero, quando você para de esperar ser salvo, quando você assume total responsabilidade pela sua própria existência. Isso não acontece de uma vez. É um processo gradual, doloroso, cheio de recuos e avanços. Cada vez que você faz uma escolha autêntica, mesmo com medo, você está nascendo psicologicamente. Cada vez que você diz não a algo que todos esperam de você, você está se separando do útero simbólico das expectativas. Cada vez que você suporta a solidão sem fugir, correndo para uma distração ou para outra pessoa, você está fortalecendo sua capacidade de existir sozinho. Cada vez que você cria algo genuinamente seu, não uma cópia do que os outros querem, você está dando à luz a si mesmo. Este segundo nascimento é voluntário, mas não é menos doloroso que o primeiro, porque você está escolhendo sair do útero, está escolhendo a separação, está escolhendo a responsabilidade, e isso dói. Mas do outro lado dessa dor, existe algo como liberdade. Não a liberdade total, isso é impossível, mas a liberdade de ser você mesmo, a liberdade de não viver mais a vida que o trauma escolheu para você, a liberdade de reconhecer, sim, o trauma me construiu, sim, ele ainda fala por mim, mas eu não preciso mais obedecer cegamente. Então como você começa? Como você reconhece quando é o trauma falando e não você? Preste atenção aos seus padrões, aos seus medos automáticos, às suas reações desproporcionais. Quando você sente um terror irracional de estar sozinho, pare, reconheça. Isso é o trauma do nascimento falando. É a ansiedade de morte, é o terror da separação original. Não significa que você não precisa de conexão. Significa que você pode ter conexão sem desespero. Pode querer companhia sem sentir que vai morrer se ficar sozinho. Quando você sente um terror irracional de compromisso, de ser engolido, de perder sua liberdade, pare, reconheça. Isso é o trauma do nascimento falando. A ansiedade de vida é o terror de voltar ao útero, de ser devorado. Não significa que você precisa se comprometer com tudo. Significa que você pode fazer escolhas conscientes. Pode decidir quando se aproximar e quando se afastar, sem ser completamente governado pelo medo. Quando você se pega em um ciclo de aproximação e afastamento, querendo intimidade, mas fugindo quando ela chega, querendo liberdade, mas entrando em pânico quando a consegue, pare. Reconheça. Isso é a dança entre as duas ansiedades. E ao reconhecer, você ganha algum espaço, alguma distância, alguma capacidade de escolha. Você não vai resolver completamente, mas vai parar de ser completamente capturado. Se você sentiu que este vídeo falou diretamente com
você, não ignore. Se algo dentro de você reconheceu esses padrões, o medo da separação, o medo da fusão, a oscilação impossível entre proximidade e distância, é porque o trauma que te construiu ainda está vivo em você. E isso não é fraqueza, não é falha, é estrutura humana. Todos nós nascemos, todos nós fomos separados, todos nós carregamos esse trauma original. A diferença está em reconhecer, em ver o padrão, que não ser mais completamente governado por ele. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você não precisa ter superado completamente suas ansiedades. Você não precisa ter nascido psicologicamente de uma vez por todas. O que importa é começar a ver, começar a reconhecer quando é o trauma falando. E gradualmente, lentamente, dolorosamente, começar a fazer escolhas mais conscientes. Escolhas que não são apenas reações automáticas ao trauma original. Otto Rank nos mostrou algo profundo. Você não pode voltar ao útero. Você não pode desfazer o nascimento. Você não pode resolver completamente a tensão entre união e separação. Mas você pode nascer de novo, psicologicamente, voluntariamente. Pode escolher se individuar. Pode escolher criar a si mesmo. Pode escolher viver sua própria vida, mesmo com medo, mesmo com ansiedade. E quando você faz isso, o trauma que te construiu não desaparece, mas ele para de falar por você. Ele se torna parte da sua história, não a única voz, não o único autor. E você finalmente começa a escrever o próprio roteiro. A jornada está apenas começando, e ela é assustadora, e vale a pena.